Nesse vídeo nós veremos o tópico 4.4, que é do capítulo 4, ok? E sim, como no capítulo anterior, que é uma ponte retificadora onda completa. Só que no anterior nós usamos um trafo com center tap, esse aqui nós vamos usar um trafo comum, convencional, mas que não tem center tap, mas eu uso 4 diodos, que é através de uma ponte retificadora, ponte de diodo. Então é um retificador onda completa com ponte retificadora, com ponte de diodo, ok? Então basicamente veremos que as fórmulas são parecidas com o anterior, né? Que nem o nível de DC. O nível de DC lá na carga vai ser 2 vezes a tensão de pico, na tensão que está na carga dividido pelo π, é igual ao anterior, ok? A única diferença que eu até citei é que, assim, na verdade, os diodos vão conduzir aos pares, como exemplo, olha, então tem um transformador primário e secundário, aqui eu estou aplicando, né, na entrada da ponte retificadora a tensão alternada, então sempre o que vai acontecer, né, sempre o que vai acontecer, aqui é a ilustração, então ele vai conduzir aos pares, no semiciclo positivo aqui, vai conduzir esse diodo, né, vai passar pela carga, vem aqui nesse ponto, esse vai estar polarizado diretamente também e retorna aqui, né, no transformador, na fonte. Então conduz é o que ele ilustra, conduz no semiciclo positivo lá, conduz esse, né, esse diodo e esse diodo aqui, ok? No semiciclo negativo aqui, vai estar reverso o D1 e D2, vai conduzir D3 e D4. Então é como está mostrando aqui, nós veremos as formas de onda melhor no LT Spice. Só lembrando que, é o que eu disse, né? Na carga sempre vai ter uma queda de 1,4, que são 2 diodos em série conduzindo, né? Então, na verdade, você usa uma jogada de diodos para sempre estar jogando o maior potencial para o lado de cima da carga e o menor para o lado de baixo, que eu já havia explicado. Então, essa é a jogada com a ponte. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a forma de onda na carga é onda completa, né? Eu tenho os dois semiciclos aqui na carga, né? Que foram retificados. Então a frequência é 2 vezes a frequência da entrada. Se eu tenho 60 Hz, isso aqui vai ser 120 Hz, né? Ok? Porque se repete a cada 8,33 milissegundos aqui. Okay? Então ele diminuiu o tempo pela metade e dobrou a frequência, igual ao caso anterior. Então aqui eu já tinha até mostrado, né? Mas aqui eu tenho algumas pontes, né? Então isso aqui são componentes que já estão incorporados, os 4 diodos já estão interligados. Essa aqui já são pontes retificadoras. Então tem ponte retificadora Through Hole, né? THT lá, com terminais, que eu tenho que fazer solda do outro lado da placa de circuito impresso. E essa é uma ponte, olha lá, SMD, ok? Onde eu faço a solda do lado da superfície mesmo, da face principal, ok? Da onde o componente está. Como já tinha dado alguns toques aí, tá bem? Então aqui, olha lá, então a tensão sempre vai ser menos 1.4, né? 1.4, 2 diodos funcionando. Aqui vou para um exemplo, então é um exemplo igual ele vem mantendo no livro aqui. Então eu tenho aqui 120 Hz alimentando o transformador no primário. Eu tenho aqui uma relação, ele está dizendo até que tem um center tap aqui, mas ele não está nem usando, né? Como se fosse. Lá eu já nem coloquei um comum mesmo. É uma relação de 10, diminuindo 120, então dividindo por 10 vai dar 12 volts RMS na saída aqui aplicando. Então aqui é aquele formato. Eu só desenho diferente no LT Spice, que eu dou um giro de 90 graus, isso tanto faz, né? É muito comum deixar ser esse visual, mas não muda nada como eu vou apresentar aqui, olha. Então aqui, só apresentando aqui no LT Spice o circuito, tem uma alimentação como se fosse uma tomada, um transformador. Eu coloquei aqui a relação de 10, né? Então dentro do LT Spice é uma relação de indutância, né? Então a relação de tensão tá a mesma coisa que 100 dividido por 1 dá 100, raiz quadrada dá 10. Então é isso que eu tenho, estou reduzindo 10 vezes, então 12 volts vou ter aqui. Vamos dar uma olhada nas formas de onda. Aqui eu tenho a minha ponte, né? Só girei ela aqui, deixei ela mais retangular aqui, ok? Mais um quadrado, né? E aqui é a minha carga. A minha referência de zero eu deixei aqui, né? Como se fosse nesse ponto a referência de zero, ok? Então vamos simular. Então eu vou só mostrar aqui primeiro a tensão de entrada, que eu tenho aqui 120 volts, ok? Mantendo tudo igual.
Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou também medir aqui, como não está em relação ao zero aqui, então eu tenho que fazer uma diferença. Então eu clico lá no ponto A, depois clico e depois arrasto para o ponto B. Para eu vou fazer 2 vezes só para ter só essa forma de onda aqui, olha. Então aqui é a minha saída aqui no secundário, que eu tenho lá os 12 volts, ok? RMS, então tá certinho, 11,999, 12 volts, tá? Ok? Aqui, quanto que eu vou ter na carga, então? Eu tenho que ter uma retificadora onda completa, né? Então, deixa eu abrir um painel aqui e vamos clicar aqui na tensão na carga. Então, ó, realmente, né, eu tenho a minha jogada. Então, eu durante um semiciclo que na carga, eu conduzo 2 pares de uso, no caso, exemplo, D1 e D2, e depois, quando o potencial inverte, eu faço a jogada com os diodos D3 e D4 também. Então, na carga apresenta aí os 2 ciclos, né? Aparecem os 2 semiciclos para criar um retificador onda completa. O que eu gostaria de mostrar também é, eu vou só tirar aqui e voltar de novo a simulação, porque eu quero ali só para limpar, na verdade. Eu vou fazer 4 painéis aqui, vou colocar para nós vermos os diodos aos pares aqui, tá? Olha, então primeiro aqui, ó, vou clicar nesse e vou clicar aqui no D1, ó, a corrente no D1, ok? Depois vou clicar aqui nesse painel e vou clicar na corrente no D2, ok? Clico nesse painel, clico na janela para habilitar aqui, corrente no D3, ok? Clico nesse painel, clico aqui na janela e a corrente no D4. Olha, observa a corrente, né? A corrente no diodo, né? O diodo, quando ele está conduzindo, apresenta a corrente. Então, olha, no D1 com o D2, pode ver que trabalha aos pares, ó. Quando conduz o D1, conduz o D2. Aí o D3 e D4 fica bloqueado. Quando conduz aqui, ó, o D3, conduz o D4 também, né? Conforme eu expliquei. Tá aqui graficamente aparecendo. E aí tá bloqueado o D1 e D2. Então é isso, ok? Então eu tenho aqui a minha tensão, que eu vou voltar aqui agora, vou clicar 2 vezes para mostrar a tensão na carga. Deixa eu tirar esse painel de novo, vou voltar aqui a simular e vou clicar. Então só para a gente ver o valor, eu tenho o valor aqui médio que é 9, né? Eu tenho um pico aqui. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar aqui. Eu tenho um pico na carga, né? Porque o meu valor de pico na carga, ele é o valor de pico do secundário menos 1,4, que são 2 de ouro, então ele está com 15,5 volts aqui, ok? No pico. Então agora eu vou ver aqui que apertei o Ctrl, que a minha tensão média, né? Eu tenho um pico lá de 15, mas a minha tensão média na carga, né? O meu nível DC médio na carga é 9,45, né? Porque ela é pulsante ainda, né? Então acaba tirando uma média, dando aqui 9,45, tá por aqui mais ou menos. Então, como se fosse um nível DC constante aqui, mais ou menos de 9,5, ok? Então esse é mais um retificador, é mais um tipo de retificador. Então nós vimos um retificador meia onda, nós vimos dois de onda completa, sendo um usa transformador com center tap e esse usa um transformador convencional, mas com ponte de diodo, ponte retificadora. Então são esses 3 circuitos iniciais usando o diodo como retificador, aplicando como retificador. Então agradeço a atenção, muito obrigado.